de sua vida. Foi no deserto que aquele homem se tornou o maior de todos os profetas. E a Bíblia diz que um profeta semelhante se levantou na terra. Tem muitos admiráveis como Elias, Eliseu, que marcaram o seu tempo, a sua época e a sua história. Profetas como Isaías, o profeta messiânico, Jeremias, o profeta das lágrimas, Ezequiel, aquele que esteve praticamente a sua história inteira encarcerado, carregando água e pá. Quantos profetas, mas nenhum foi semelhante a Moisés. Mas aquele homem, queridos, ele teve todas estas qualidades porque toda a sua formação foi no deserto. Antes de ser um grande libertador, ele foi conduzido ao deserto, e após 40 anos de deserto, um certo dia ele está tomando conta das suas ovelhinhas, e ele vê algo diferente. Ele vê uma sarça pegando fogo. Ele se aproxima e uma voz brada lá de dentro diz: Moisés, tira as alparcas, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra em que você está pisando é terra santa. Lá Moisés no deserto teve a maior de todas as experiências. Eu quero te dizer, no deserto que Deus vai falar contigo. É no deserto que conhecemos Deus. É no deserto que ouvimos a voz de Deus. Talvez você não entenda por que Deus colocou no deserto. Os cristãos estão reclamando: Deus, por que isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que permitiu algo assim? Queridos, porque tinha que ser assim. Eu sabia que você tinha que passar por esta formação, que tínhamos que passar por esta escola, possarmos deste diploma, porque milagres só acontecem, queridos, os maiores milagres só acontecem no deserto. Se eu fosse perguntar aqui para os que já receberam milagres, e eu me perguntasse onde foi que aconteceu este milagre, e se você em sã consciência fosse se lembrar, com certeza você diria: foi lá no deserto, mas foi no momento mais cabal, obscuro, difícil da minha vida, que eu recebi o maior milagre da minha história. Foi no momento mais difícil que Deus bradou em meu favor. Foi lá no deserto, queridos, que Deus abriu o mar. Foi lá no deserto que Deus fez jorrar água da rocha. Foi lá no deserto que o povo teve as maiores experiências de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Foi lá no deserto que o povo recebeu maná, que o povo viu Deus mandar no caminho de um dia, na altura de um côvado e meio, codornizes para eles comerem um dia, nem dois, nem três, mas durante 30 dias Deus mandou carne para o povo de Israel se alimentar. Foi lá no deserto que eles viram Deus trovejar na terra do tabernáculo, e Moisés saiu com seus rostos brilhando, e eles dizeram: Deus, deixe que Moisés fale conosco, porque nós não podemos ouvir a tua voz, quando na verdade era o próprio Moisés que estava falando. É no deserto, queridos, que você vai ter as maiores experiências. Queira estar no deserto, queira passar pelo deserto, não fuja do deserto. Cristão que não passa pelo deserto não tem intimidade com Deus. Cristão que não passa pelo deserto, ele não tem comunhão, ele não tem conhecimento. Moisés era esse homem desta condição, porque passou, queridos, pelo deserto. Elias no deserto teve experiências tremendas. Todas as vezes que alguém queria encontrar com Elias, não andava na cidade, ia para o deserto, para as grandes montanhas. O prazer de estar no deserto teve experiências. Era no deserto que João Batista gostava de ficar. Era no deserto e nos montes desertos, que, para quem não sabe, os montes de Israel, da Judéia, são deserto puro. E Jesus gostava de ficar lá. E por que nós, queridos, temos este mau costume de não querer estar no deserto? Encontramos, queridos, aqui a trajetória deste homem chamado Jó, que viveu uma vida esplêndida, esplendorosa,
quando ele diz assim, que ele tinha tudo isso, mas ele só conhecia Deus de ouvir falar. As igrejas do século 21, a igreja do tempo moderno em que vivemos, está cheia de cristãos assim como Jó, que conhecem a Deus de ouvir falar. Já contei isso por aí, hoje eu vou contar algo que eu conto por aí. Uma das pessoas que conhece, a mãe do moço que eu vou falar está aqui, a irmã do moço que eu vou falar está aqui. Um dia eu volto na fé entusiasmado, eu falei para o Miguel, irmã Cícera, eu falei para ele, rapaz, Jesus é maravilhoso, ele cura cego, ele levanta paralítico, ressuscita mortos, e faz, você sabe onde é que eu acabo novo na fé? Meu irmão, falei a torta e a direita mesmo assim, soltei o verbo. Ele disse, você já viu? O jeito, calei, não tinha visto paralítico andar, só conhecia Deus de ouvir falar. Nunca tinha visto grandes libertações, só de ouvir falar. As igrejas estão cheias, queridos, de pessoas que conhecem a Deus de ouvir falar. Ele é poderoso, mas ele nunca viveu o poder de Deus. Ele opera milagres, mas nunca viveu o milagre de Deus. Estão cheios, queridos, de contadores de histórias. Histórias, queridos, que eles nem sabem se é verídica, porque eles não viveram, não vivenciaram, seus olhos não viram. Hoje eu não me pergunto mais isso. Assim como Jó, queridos, era um homem riquíssimo, mas não tinha experiências com Deus. Deus disse, eu vou pegar este homem, vou levar ele para a minha faculdade, vou levar ele para o deserto. E quando ele passa por essa escola, que nós vamos falar sobre ela aqui agora, ele chega a dizer assim, eu antes conhecia a Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço a Deus de com ele andar. Aleluia! Eu profetizo de vidas aqui nesta igreja, a partir de hoje vai conhecer a Deus de com ele andar, de intimidade, de diálogo, de ouvir a voz de Deus, de viver milagres de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Queridos, deserto é a condição de